Então, antes da gente começar aqui, quero fazer uma apresentação do professor André e do Marcel, né? O Marcel é formado em administração aqui pela Unifafib em Bebedouro, né? Foi aluno meu, inclusive, na minha época, aqui o Sim, sim. Marcel. E o Marcel mudou a vida para o Rio de Janeiro, né, Marcel? Pois é. Começou a trabalhar com a parte de gamificação, já vi bastante material legal sobre gamificação das atividades que o Marcel desenvolve, e via a gamificação começou a trabalhar com essa questão do metaverso, que a gente está vendo crescer bastante, e a educação começou a surgir esse aspecto. E o professor aí, o Marcel tem vindo muito a questão do mercado, né, como as instituições de ensino têm trabalhado, já trabalha com uma instituição que já tem desenvolvido essa questão do metaverso, mas a academia também tem discutido a questão do metaverso, né? Então, para isso, eu trouxe o professor Aquino, André Aquino, que foi professor nosso aqui da casa, infelizmente para a IASH, infelizmente para a gente aqui na Ribeirão Preto, se transferiu por questões pessoais para São Paulo, para a escola de. IASH, que é mesmo? Ciências Humanas, Escola de Artes e Ciências Humanas, isso, IASH. É, a famosa, para quem não conhece, a famosa USP Leste, né? É, e o André está num grupo de pesquisa hoje que está discutindo a questão do metaverso, né? Já tem alguns eventos, inclusive tem um evento, acho que daqui a 1, 2 semanas, né, André, de novo, se quiser falar depois também dele. Mas então vamos começar com o Marcel, e aí depois a gente vai fazendo a discussão com o André aqui, tá bom? Marcel, a audiência é toda sua. Beleza. Então, primeiro, obrigado pelo convite, Cláudio. Um prazer te ver, nem que seja virtualmente. Já tem, acho que para mais de 10 anos que a gente não se vê presencialmente. Bom estar contigo aqui. Então, primeira coisa, né, o nome da palestra é Descomplicando o Metaverso. Acho que para começar os primeiros conceitos, a gente tem que falar o que é o metaverso, né? Porque muita gente ouve, acha que sabe, de uma forma bem didática. Eu também sou professor, então demonstrar o que é o metaverso, né? O metaverso são essas plataformas virtuais que replicam o mundo real, né? Aqui tem um bom exemplo do Mark Zuckerberg da vida real e o avatar dele ali no Meta, no Horizon, né? Então, é um conceito assim que parece muito novo, mas, por exemplo, como você mesmo falou, eu fui seu aluno lá dos anos de 2004 a 2007 e o meu TCC lá em 2007 foi justamente falando sobre marketing direto no famigerado Second Life, que era a maior plataforma de metaverso da época, né? E aí muita gente fala, olha só, o Second Life não deu certo, a gente vai falar isso ao longo da palestra, por que o Second Life não deu certo e por que agora teve de novo essa efervescência dos metaversos, né? E aí deixar isso muito claro, né? Que não é o metaverso, e sim são os metaversos. Uma coisa que eu sempre falo em palestras, em aulas, é o seguinte, se amanhã o Mark Zuckerberg falar, olha só, o metaverso da Meta vai deixar de existir, o ecossistema de metaverso ele tem mais de 300 empresas, grandes empresas, que sustentam esse metaverso. Então, assim, os metaversos eles existem e não existe só o metaverso do Mark Zuckerberg, tá? Esse é o primeiro conceito que eu quero deixar bem claro. Existem vários metaversos que podem ser utilizados. Eu já trabalho já com essa parte de marketing direto já há um bom tempo, e lá no começo dos anos 2000, uma coisa que acontecia sempre quando a gente falava sobre redes sociais era muito interessante, porque as pessoas falavam, não, eu já tenho Facebook, não preciso entrar em outra rede social, não preciso estar no Instagram ou não preciso estar no LinkedIn. Hoje, todo mundo já sabe já que quanto mais redes sociais você tiver, cada uma tem uma função diferente, e os metaversos também vão pela mesma linha, né? Muita gente hoje em dia já fala, não, eu já estou, por exemplo, no Decentraland, ou eu já estou na Horizon, eu não quero entrar em outro metaverso, o que é uma grande besteira, né? Eu costumo falar que cada metaverso tem a sua característica e cada metaverso tem uma função diferente. Faço analogia com as redes sociais porque é muito voltado para esse sentido também, né? De que cada metaverso é de um jeito, como cada rede social tem a sua função e seu formato. Então, já adiantei aqui, né, que não é o metaverso, e sim são os metaversos. Aqui eu coloquei alguns dos principais metaversos hoje de grande destaque, né? A gente tem o Decentraland, o Special, o Meta, né, que é o Horizon, o The Sandbox, o Frame, que é uma plataforma muito interessante, o Roblox, que é uma plataforma principalmente para o público infantil bem interessante, para o público pré-adolescente,
ele mira muito no conceito do Minecraft, e aí a gente tem 2 metaversos que são voltados exclusivamente para a questão de games, né? O GTA e o Fortnite. Aqui tem um pouco de todo o ecossistema, ou pelo menos as principais empresas que estão apostando no metaverso. Então, a gente vê grandes nomes como a Microsoft, como a NVIDIA, como a Unity, como a IA, como a Nintendo, como não pode ser diferente, a IBM. Então, assim, vocês veem que é um ecossistema bem grande, de várias empresas que estão fazendo algum tipo de contribuição nesse ecossistema de metaverso, né? Então, a primeira coisa é falar que não é só a Meta, que tem um ecossistema bem grande, como eu falei, né? Se o Meta deixasse de existir a partir de amanhã, esse ecossistema ele é bem grande e vários outros metaversos continuariam existindo. Então, o conceito é falar assim, isso é novo, né? Muito pelo contrário, como eu já adiantei em 2007, eu estava fazendo meu TCC sobre o Second Life, mas o Second Life ele começou a ter uma grande relevância a partir de 2001, tendo seu declínio lá para 2009. O Second Life hoje ele continua ativo, ele é um dos metaversos, talvez agora não de maior relevância, mas ele também é um metaverso que está existindo aí, que as pessoas podem entrar atualmente com várias modificações e bem melhores do que o metaverso lá do começo dos anos 2000, do próprio Second Life. Então, por que deu errado antes e por que agora a gente acredita que esse ecossistema está tão grande e tem tantas empresas big techs ou não investindo nesse mercado, né? Primeiro, é a questão que eu falo que o Second Life era a ideia genial, só que numa época errada, né? Começando pelo conceito que, assim, o Second Life, como eu falei, ele nasceu nos anos 2000 e foi até 2009, agora retornou novamente. Se você pensar que o primeiro smartphone, que foi o iPhone, ele foi lançado em 2008 e com uma conexão com 2G, isso mostra que, poxa, você fazer uma configuração de 3D era algo impensável, né? Não rodava muito bem naquela época porque a gente não tinha ali uma tecnologia muito avançada, né? Ainda mais falando em 2G, hoje a gente já está falando já de 5G, então era algo complicado de se colocar naquele período, né? Esse, por exemplo, era o computador mais vendido no Brasil na época. Esse daqui é um positivo dual core, do qual, se você colocasse para entrar dentro do Second Life, e acredite, por causa do meu trabalho de conclusão de curso, eu precisava entrar várias vezes ali para pegar algumas informações, o computador fritava de um jeito assim absurdo. Ele ficava quente, mas quente, 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 até ficar travando e coisas do tipo. Então, assim, era algo inacessível, né? Assim, muito difícil para a gente aqui no Brasil e até no mundo. A gente não tinha computadores com grande processamento, né? Esse, por exemplo, era o jogo mais jogado da época. Olha como o gráfico é totalmente pixelado, não era muito bacana. Então, assim, por que está dando certo agora, né? Por que várias empresas, por que esse ecossistema de metaverso voltou com tanta força? Primeiro, porque a gente tem uma internet de alta velocidade, né? Uma coisa boa de lembrar é que naquela época, no início dos anos 2000, a pessoa que tinha ali uma condição financeira bacana tinha uma internet a rádio, que era uma internet que não tinha uma estabilidade muito boa, tinha uma conexão bem baixa. Então, hoje a gente já está falando já de 5G. Hoje a maioria das casas tem um Wi-Fi com uma boa qualidade estável, né? Então, assim, a internet de alta velocidade é um dos primeiros fatores que fazem com que as pessoas comecem a acreditar que os metaversos vão começar a ter grande relevância daqui para frente. O segundo, uma coisa bem interessante, que é números da Anatel, mostra que o Brasil possui 82 modelos de celulares compatíveis com 5G. Aí, quando eu passo essa informação, meus alunos, ou quando eu estou palestrando, meu público fala muita coisa, falando assim, não, mas esses 82 modelos são modelos caríssimos, de mais de R$ 3.000. Não, muito pelo contrário. Tem modelos Android hoje de menos de 400, de R$ 600 que você compra que já tem 5G. O negócio é só se adequar o seu celular para esse modelo. E os próprios celulares já têm já um processador muito bom, uma placa de vídeo muito boa e vários metaversos você consegue acessar tá ali na palma da sua mão através do celular. Então, assim, se você está pensando em trocar de celular aí nesse final de ano, nesse início do próximo ano que está vindo, eu recomendo muito vocês olharem se esse celular já tem a conexão 5G. Processadores de alta velocidade, a gente falou do celular, mas os computadores também, comparado ao Pentium Core lá, são processadores de alta velocidade. Hoje a gente tem, e não necessariamente são computadores com muito caros ou
aqueles computadores gamers. Não, computadores hoje, comparados ao lado dos inícios dos anos 2000, é quase 50, às vezes 100 vezes mais potentes do que os computadores da época do Pentium Core. Se falar de celular, então, pode chegar até muito mais, né? 150 a 200% de velocidade muito maior do que o Pentium Core lá dos inícios dos anos 2000. Esse, por exemplo, é o processamento que a gente vê no Decentraland, então bem diferente daquele processamento que a gente viu anteriormente, todo pixelado. Esse daqui sou eu no Decentraland. Então, assim, você vê que mudou muito a configuração e por isso a gente consegue ter uma experiência mais fluida, uma experiência melhor nesses novos ambientes de metaverso. Placas com alto poder de processamento, né? Tanto que uma das empresas que mais investe no metaverso propositalmente é a NVIDIA, que é uma empresa de vídeos, né? Como o próprio nome diz. Então, cada vez mais ela vai se aperfeiçoando e trazendo novos processadores para melhorar essa experiência dentro dos metaversos. Esse aqui, por exemplo, como eu falei que dá para jogar, dá para acessar pelo próprio celular. Esse daqui, por exemplo, é um jogo no Fortnite, que você pode acessar tanto pelo computador como pelo videogame, e também e principalmente pelo celular, né? Um dos maiores acessos do Fortnite é pelo celular. Olha como o gráfico mudou, olha como é fácil, que você pode acessar também pelo celular, qualquer plataforma. E é interessante vocês repararem aqui que os detalhes, né? Como que não está mais pixelado, como está interessante fazer esse tipo de acesso, né? Então, falando um pouquinho de números no metaverso no mundo, depois a gente vai falar um pouquinho de Brasil. O investimento hoje no metaverso, nos últimos 5 meses dos anos de 2022, foi de 120 bilhões de dólares, só versus 57 bilhões de todo o ano de 2021. Então, se você pegar só janeiro, fevereiro, março, abril e maio, a gente já teve um investimento de 120 bilhões. E todo o ano de 21 foi de 57 bilhões, essa fonte é da McKinsey, que é um órgão bem famoso aí de pesquisa. Opa! Até 2030, o metaverso movimentará mundialmente 13 trilhões. Essa fonte é de uma fonte especializada em medir metaverso, que se chama Metaverse and Money. Então, assim, a gente está bem próximo aí de ter essa estimativa de 13 trilhões de dólares de movimentação dentro dos metaversos. E esse número é um dos que eu mais gosto, até porque pelo órgão que está falando isso, que é o Gartner Group, que é um órgão respeitadíssimo, ele fala que nos próximos 3 anos, né, a gente já acabou 22, já estamos praticamente em 26, 1 em cada 4 usuários de internet estarão em algum metaverso, né, dando um total de 2 bilhões de pessoas conectadas pelo menos 1 hora por dia. Então, assim, o interessante é a gente pensar o seguinte, esse aqui é outro número bem legal, né? 59% dos adultos americanos esperam um impacto significativo do metaverso nos próximos 5 anos, com 48% desses 59 antecipando um impacto significativo já no próximo ano, já daqui a 12 meses, essa fonte é da KPMG. Os millennials, né, são 69% das pessoas que estão no metaverso, liderados junto com a geração Z. Eles são os que lideram e ficam empolgados para o metaverso, e aqui é interessante, seguido também pelo pessoal um pouco mais velho, que é a geração X com 44, é um número até bastante relevante, né? Tendo em vista a idade dessa galera e ser um pessoal que não nasceu com um computador na mão, igual a geração Z, e a respeito dos millennials, que é a minha geração, também não fez essa transição assim tão rápida. Então, qual é a expectativa de tempo gasto no metaverso daqui a 5 anos por geração? Aí, pegando aqui a geração Z, que é o pessoal que nasceu de 95 a 2010, 5 horinhas por dia. O Millennials, de 1981 a 1994, também 5 horas. A geração X, que é o pessoal que nasceu de 65 a 80, eles vão ficar, em média, 3,6 horas por dia. E aqui um dado interessante, né, que são os baby boomers, o pessoal de 46 a 64, vão ficar, tem aí já também um tempo de 1,8 horas por dia, dando uma média geral de 3,7 horas por dia, essa fonte é da McKinsey. Então, assim, aí uma pesquisa da KPMG foi mostrado o seguinte, 32% dos entrevistados estão abertos, mas indecisos sobre a participação no metaverso. Desse grupo dos 32, 31 tem uma menor familiaridade com esse ambiente virtual. Talvez a indecisão
que esse número aqui quer mostrar é que a indecisão desse pessoal e os preconceitos relacionados ao metaverso é justamente porque eles não tiveram acesso ainda a esses ambientes e não sabem muito bem o que fazer com eles. Então, a ideia aqui é justamente mostrar um pouco sobre isso e pegar esses indecisos e converter e mostrar as benesses de você utilizar essas novas tecnologias que estão dentro do metaverso. Falamos de mundo, vamos falar um pouquinho de Brasil, né? Como é que está o Brasil? Porque assim, a gente fala muito de mundo, a pessoa fala, não, isso vai demorar para chegar no Brasil, isso não é algo que é palpável no Brasil, vocês vão ver que é sim, né? Segundo números do Ibope Media, a gente tem 5 milhões de brasileiros que já estão em algum metaverso, tá? E esse número é legal falar que esse número é do final de 21. Eu estou louco para eles refazerem essa pesquisa já agora no final de 22, a partir de janeiro de 23, eles já lançam já o número atualizado. A expectativa é que a gente chegue a triplicar esse número, ou seja, que a gente tenha 15 milhões de brasileiros que já estão em algum metaverso. O Brasil é um terreno muito fértil na questão de criatividade e pioneirismo nas questões de internet. Então, é muito bacana você ver que, apesar das limitações ali de conexão, não ter o computador mais top do mundo, a gente consegue estar competindo de igual para igual em grandes centros tecnológicos, como Israel, como o próprio continente europeu e Estados Unidos. Aí uma pesquisa da Accenture Technology diz o seguinte, 78% dos executivos no Brasil afirmam que o metaverso terá um impacto positivo em seus negócios. Então, assim, o pessoal da parte empresarial está bastante esperançoso no impacto positivo dessas experiências dentro dos metaversos. 67%, aí uma pesquisa da Época Negócios fala o seguinte, 67% dos brasileiros concordam que o metaverso vai ter um impacto positivo nos próximos 10 anos e deve impactar áreas como aprendizagem virtual, entretenimento, trabalho e até recursos de saúde. Como que os usuários do metaverso, né, quem já está lá dentro, como é que esse pessoal avalia os metaversos, né? A grande maioria dos adultos dos Estados Unidos está pronta para ir além das experiências de jogos e ver valor, por exemplo, com interações imersivas, como socializar com amigos e familiares. Essa é uma pesquisa da KPMG. Ainda nessa mesma pesquisa da KPMG, fala o seguinte, 76% dos entrevistados disseram que estão prontos e veem valor em treinamentos feitos dentro do metaverso. Nessa mesma pesquisa da KPMG, fala o seguinte, 92% dos entrevistados dizem que o metaverso ele aumenta as oportunidades de aprendizado em treinamentos profissionais e escola e ensino superior. Então, assim, é algo que, com certeza, para a parte empresarial, para treinar e educar funcionários é algo que vai acontecer e está indo muito bem, e também para as escolas e faculdades, elas têm que fazer essa nova integração com os metaversos, porque o nível de aprendizado ele é aumentado muito mais, né? Porque a gente deixa de fazer um aprendizado de forma passiva, do qual só uma pessoa fala e as outras ouvem, igual a gente está fazendo aqui agora, para o aprendizado ativo, do qual a gente faz umas experiências vivenciais. Então, com isso, a gente consegue uma oportunidade muito melhor de que o aluno aprenda vivendo e não aprendendo ali de forma passiva, do qual um aprendizado, ao meu ver, que já está totalmente obsoleto. Nessa mesma pesquisa da KPMG fala o seguinte, né? 86% relatam que o metaverso... Espera aí, deixa eu só colocar... Pronto. Relatam que o metaverso oferece oportunidades de empreendedorismo, incluindo marketing e vendas. Esse aqui é bem bacana, porque fala assim, independentemente dos consumidores eles estarem engajados no metaverso, a maioria deles... Só puxar isso aqui. A maioria dos adultos norte-americanos está interessado em experiências virtuais. Essa foto é legal porque foi um show do Travis Scott no Fortnite. Então, assim, além de jogar, o pessoal tá interessado em ver shows e ver experiências virtuais, né? Eu mesmo, na minha empresa, a gente deve fazer um festival de música dentro do metaverso, aí, com diversos artistas que vão acontecer em alguns metaversos. E o interessante é o seguinte, esses artistas eles vão estar com uma roupas chamadas wearables, que são umas roupas para quem joga FIFA ou já viu como é que é feito a captação de movimentos nos jogos, são umas roupas pretas assim, do qual o artista vai estar se movimentando e o avatar dele lá no metaverso vai estar também se movimentando e interagindo com o público. É algo que a gente deve fazer agora no primeiro semestre de 2023.
Por exemplo, uma das áreas que tem grande relevância no metaverso é a telemedicina, tanto que o Fantástico mostrou uns 3 meses atrás que o Brasil foi pioneiro e fez a primeira cirurgia com holografia. Então, como é que aconteceu isso? O pessoal do Albert Einstein, junto com o Hospital de Belo Horizonte, os médicos do Albert Einstein estavam aparecendo em holografia através de 5G para o pessoal lá desse hospital em Belo Horizonte e estava guiando esse pessoal para fazer a cirurgia. Então, assim, ninguém no mundo tinha feito essa experiência e, mais uma vez, o Brasil, através do Albert Einstein, foi pioneiro em fazer algo nesse sentido. Então, a telemedicina tem muito a evoluir por causa desses conceitos e dessas tecnologias que permeiam dentro do metaverso. Compras virtuais, então, nem se fala, né? Se até a novela das 8 da Globo, eu estava um belo dia sentado em casa, meu WhatsApp começou a bombar, o pessoal pedindo para eu colocar na Globo, porque o Humberto Martins estava fazendo, o personagem dele, estava fazendo uma compra na Pandora, utilizando o óculos de realidade virtual, numa loja virtual, num ambiente dentro do metaverso. Então, assim, até a novela das 8 já está se falando do metaverso e essa tendência é que as compras virtuais aumentem bastante nesses novos ambientes de metaverso. Trabalho virtual, então, a pandemia, se tem alguma coisa boa que a pandemia trouxe, foi fazer com que as pessoas perdessem o medo de trabalhar de forma virtual, né? Você vê aqui, por exemplo, aqui é o Horizon da Meta, tem os avatares aqui falando e as pessoas reais aqui na conferência conversando também. Então, assim, o trabalho virtual tende a melhorar muito a produtividade dele através dos metaversos. Inícios de novos negócios também, 51%. Então, vamos lá. Os usuários atuais do metaverso, eles são os mais satisfeitos com experiências virtuais. Entre aqueles que participam dos metaversos, as principais experiências incluem iniciar um novo negócio, jogos e simulações online colaborativos e experiências virtuais imersivas criadas por marcas. Então, assim, o interessante é que a gente ainda está num momento de início dessa história e as pessoas querem interagir com as marcas. Então, assim, se você é uma marca e você está dentro do metaverso, você tem ali uma parte positiva, porque as pessoas querem interagir com a sua marca, querem ver o seu ambiente. Diferente de quando você tem ali um perfil hoje nas redes sociais, que todo mundo hoje já tem, e aí acaba que a pessoa fala, não, mais uma marca, eu não tenho interesse em interagir com essa marca. Né? Então, assim, é interessante você ver que as pessoas ainda estão propensas a conversar, a interagir com as marcas que estão fazendo essa migração para os metaversos. Os usuários atuais de metaverso também relatam participação virtual, mais uma vez, em treinamentos para trabalho ou escolas, reuniões de trabalhos, salas de aulas virtuais e reuniões governamentais, como sendo as principais experiências. 66% de todos os entrevistados dizem que oferecem os mesmos benefícios que as mídias sociais, mas de uma maneira mais imersiva. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês, né? Vou ler de novo, né? 66% dos entrevistados dizem que esse ambiente do metaverso ele oferece os mesmos benefícios que as mídias sociais, mas de uma maneira mais imersiva. E aí a gente começa a falar de um conceito que está se falando muito agora, que é o Web3. Né? Para quem não sabe o que é o Web3, eu vou contextualizar o que é o Web 1, o Web 2, e aí falamos da Web 3. A Web 1 foi aquela primeira web, aquele primeiro site que você só entrava, por exemplo, na maioria das vezes era um site de notícia, você lia e ia embora. Então, era um site passivo ali que você só pegava o conteúdo e ia embora. A Web 2 e 2.5 é a web que a gente viveu até agora, que é a web que não só, pegando o mesmo exemplo de site de notícia, né? Você entrava, via ali a notícia, você pode comentar, deixar o seu comentário, então você consegue compartilhar, então você interage com aquele conteúdo. E a Web3, que é essa nova web agora que os metaversos estão acelerando muito esse novo formato, é o seguinte, você não precisa esperar ter uma notícia, você mesmo cria conteúdos, você mesmo faz novos formatos e até muda e altera esses formatos junto com as outras pessoas. É uma internet que ela é muito mais colaborativa e que tem uma maior chance de interação. Para vocês terem uma noção, eu trabalhei durante um tempo, já fui carteira assinada, não fui só empreendedor na vida, não. Eu trabalhei no Rio, na GSK, e na época eu abri a área de redes sociais aqui no Brasil, junto com uma equipe, e a gente fazia reuniões do mundo inteiro. Por eu ter esse contato com a GSK,
eles me chamaram para uma interação da GSK e Pfizer, agora fizeram uma fusão, e eles me chamaram para uma interação do qual tem médicos da GSK e Pfizer do mundo inteiro interagindo em tempo real, junto com um genoma ali, e tentando achar curas para diversos tipos de câncer, tanto que já está numa forma muito acelerada de uma vacina para alguns tipos de câncer, feitos através dessa interação dentro de um metaverso privado dessas indústrias farmacêuticas. Então, assim, essas interações que são feitas em tempo real, onde cada um mexe, esse é um conceito totalmente Web3 e que pode trazer benefícios muito interessantes a médio e longo prazo para as mais diversas áreas. Então, entendendo essas informações apresentadas, né? Quem está no metaverso, ele quer socializar com seus amigos no mundo real ou fazer novos amigos no mundo virtual. Eles também estão dispostos a interagir com marcas, desde que essa experiência seja interessante. Esse espaço aqui, por exemplo, é o espaço do Boticário em um dos metaversos. Então, vamos pensar o seguinte, que outra solução foi criada para que pessoas interajam online com seus amigos e marcas? As redes sociais, né, pessoal? O metaverso já tem estudos que falam o seguinte, dentro dos próximos 3 anos, os metaversos vão substituir as redes sociais, porque como a gente falou há 4, 5 slides anteriores, ele é muito mais interativo e dá muito mais possibilidades de interação do que as redes sociais que nós temos hoje. Então, assim, exatamente por isso, a gente vê notícias, por exemplo, que a Meta, antigo Facebook, está demitindo em massa alguns setores ali da Meta, né? Então, quais são esses setores? São os setores justamente das redes sociais, né? Instagram, WhatsApp, por quê? Não faz mais sentido ter uma estrutura tão grande nesse setor, e já que a Meta já vislumbrou essa nova possibilidade e está investindo muito mais no metaverso do que nas suas próprias redes sociais. E olha que eles não têm as redes sociais pequenas, não, né? A gente está falando do Meta, o Meta tem Facebook, o Meta tem WhatsApp e Instagram. Então, assim, são grandes redes sociais que o plano do Mark Zuckerberg é migrar esses usuários justamente para o metaverso que ele está fazendo lá no Horizon. E como isso impacta a minha empresa e meu emprego? A gente está aqui num evento relacionado à contabilidade, então eu vou falar um pouquinho de contabilidade, como é que isso impacta dentro do metaverso. Vocês já ouviram falar de blockchain, pessoal? Blockchain nada mais é do que um grande livro-razão, do qual ele é extremamente seguro, e através disso, qualquer transação que você faça dentro dos metaversos ou em outros lugares que aceitam esse tipo de tecnologia, de blockchain, você consegue ter uma segurança muito maior do que os livros razões, tradicionais, e você consegue gerar ali um rastro, né, um lastro muito melhor do que dos livros tradicionais, né, dos livros caixa tradicionais, né? Então, assim, o interessante é que o blockchain ele vem para mudar essa forma de a gente trabalhar com a contabilidade, né? Seja através das criptomoedas, seja através de moedas recorrentes, né? A gente pode fazer tanto esse lastro de blockchain com criptomoedas, como também com moedas de países. Então, assim, toda e qualquer transação que você faça de forma financeira e você utilize o blockchain, ele está ali rastreável para sempre. E independentemente de quantas transações vão ser feitas, toda vez que houver uma transação e você ativar a blockchain, você consegue ver para quem foi, quem comprou, quem vendeu aquelas transações. Então, isso é muito interessante e esse é o futuro que eu vejo relacionado também à contabilidade. Então, assim, você, contador, que está vendo aqui a minha palestra, eu recomendo demais que você veja essa nova tecnologia de blockchain e você consiga entender um pouco disso, porque, com certeza, nos próximos anos, se você quiser continuar mantendo a sua profissão, esse vai ser uma demanda muito grande de profissionais que entendam, contadores que entendam de blockchain para fazer essas novos formatos aí de transações contábeis nos metaversos e no mundo digital como um todo, porque assim o blockchain ele não fica só preso ao metaverso, ele pode ser utilizado em qualquer tipo de transação que você faça dentro da internet. Então, assim, existem 2 áreas que eu sempre falo que estão sofrendo mudanças já agora, né? É o setor de marketing dentro das empresas, é o setor de marketing e o setor de RH.
como é que seria o marketing dentro do metaverso? Esse daqui, por exemplo, é um espaço da Tommy Hilfiger, né, que cria um espaço ali dentro do Decentraland da sua marca. Ele vende ali os produtos da marca, que pode ser tanto para você comprar um vestuário no formato físico, como também você pode comprar esse mesmo vestuário para o seu avatar que está ali dentro do metaverso. Ou os dois. Olha, eu gostei tanto desse produto que quero também utilizar no mundo físico, ou gostei tanto desse produto que está vendendo no mundo físico e quero também colocar ele no meu avatar. Então, assim, criar ativações específicas para aquele público que estão naquele metaverso no seu espaço. Esse aqui, por exemplo, é o espaço do Boticário, é um espaço que foi criado na época do Carnaval, e a ideia aqui era mostrar as novas linhas cosméticas do Boticário, seja para homem, seja para mulher. E o legal é assim, primeiro maquiava ali os avatares e o pessoal gostando daquela linha, daquela maquiagem nova ou daquele produto novo, ele poderia comprar e receber via e-commerce, que estava dentro do metaverso, na comodidade da sua casa. Então, a gente está falando de marketing, mas é muito importante a gente nunca esquecer de disponibilizar funcionários da empresa para atender clientes que surgirem. Aqui, por exemplo, dentro do Boticário ainda tem a Tati, que é uma assistente virtual que atendia o pessoal. E assim, não dá para ficar, pessoal, só na questão de assistência virtual. A gente também tem que pensar em criar ali espaços, né, para que pessoas reais atendam, mesmo que seja por avatares, atendam ali o seu cliente que está no seu espaço. Então, assim, esse atendimento, por mais que a gente evolua para as questões de chatbot, a inteligência artificial, a gente sempre vai precisar, e o cliente sempre vê valor no atendimento de pessoa física mesmo, de pessoa real dentro desses espaços. Então, assim, divulgar o seu espaço numa plataforma de metaverso. Aqui, por exemplo, é um dos jogos mais jogados ali, é o NBA 2K TV, que acontece dentro da Converse, né? A Converse fez essa intervenção. E também no mundo real, olha que interessante, né? A gente também tem um espaço dentro da Meta ali, a Meta também está divulgando, dentro de um ponto de ônibus ali em Londres, falando sobre o mundo, o que ela está fazendo dentro do mundo real, né? Então, assim, não só o virtual, mas também fazendo divulgações no mundo real. E aí, assim, fazer eventos exclusivos também é uma coisa bem interessante. Aqui, por exemplo, é um evento de moda que está acontecendo dentro do espaço do Decentraland de uma marca, e aí os avatares estão aqui conversando e vendo os novos lançamentos de moda exclusivo, primeiramente, para os avatares, para vestíveis dos avatares. Já tem produtos já de linhas de alto luxo, do qual eles só vendem para avatares. Então, assim, isso já está acontecendo, isso tem valor atualmente e um valor bem alto. Criar produtos exclusivos para cada metaverso. Então, aqui, por exemplo, foi um evento, uma semana de moda, que está aqui um avatar desfilando, que depois esses mesmos eventos exclusivos, esses mesmos produtos exclusivos podem ser vendidos no mundo real. Aqui, por exemplo, são produtos da Nike, né, tênis da Nike, que o pessoal fez o contrário, né? Eles já existiam no mundo real e aí eles fizeram para o mundo virtual. A mesma coisa está acontecendo quando você cria um produto, ele tem uma aderência tão grande que aí eles perguntam, né? Olha só, você gostaria de vestir esse produto no mundo real? Sim. Então, assim, a questão de pesquisa e desenvolvimento, ela ganha uma escala gigantesca porque você está falando com o seu público que está ali interagindo, que quer conversar com a sua marca e que dá opiniões totalmente relevantes para que você lance ou não um produto no mundo real, para você lançar ou não um produto no mundo virtual. Aí falei bastante de marketing, como é que é o RH no metaverso, né? Aí aqui frase do próprio Bill Gates, ele fala o seguinte, né? Dentro dos próximos 2 ou 3 anos, prevejo que a maioria das reuniões virtuais deixarão de acontecer em imagens de câmera em um grid 2D para um metaverso, um espaço 3D com avatares digitais. O próprio Bill Gates é uma das pessoas que mais investe nessas questões de metaverso, porque ele tem ali um aplicativo chamado Teams, né? Que o pessoal não gosta muito de usar e tudo mais, é bem mal visto ali, tem outros aplicativos melhores. Ele colocando essa questão de reuniões dentro do metaverso, dentro do próprio Teams, ele consegue gerar um valor muito grande e conseguir um maior número de usuários dentro do metaverso dele e dentro da própria plataforma, no caso, o Teams. Por exemplo, a Toyota já fez agora em 2022
uma reunião de vendedores dentro do metaverso. Então, aqui estão os principais gerentes da Toyota Mundo conversando e falando uma reunião de vendas dentro do metaverso. Por que estão fazendo isso? Porque é moda? Porque eles querem fazer qualquer tipo de... como trend ou qualquer coisa do tipo? Não. Tem uma economia gigantesca de tempo, de escala, que imagina fazer um evento mundial. Imagina o tanto que se gasta, a passagem aérea, toda a logística. Aqui não. Aqui está ali um espaço dentro do metaverso, as pessoas só precisam entrar, conversar, interagir, acabou o evento, elas estão no conforto da casa delas, ou no conforto, ou no escritório ali, e já podem colocar em prática tudo aquilo que foi falado durante essa reunião. Diferente se fosse uma reunião presencial, do qual as pessoas teriam que viajar para algum local, toda uma logística, ia demorar e tudo mais. Então, é algo que se torna muito mais prático e muito mais barato, né? A própria KPMG também já está fazendo alguns ambientes de metaverso, não só para clientes externos, né, clientes normais, como para clientes internos, os próprios funcionários. E aí a gente pensa em empresas muito grandes, mas, por exemplo, aqui no Brasil, prefeituras já estão trabalhando já no metaverso, como a Prefeitura de Caxias do Sul e a Prefeitura de Uberlândia. Esse Odelmo Leão aqui pelo menos, o prefeito de Uberlândia, e estão sendo feitas algumas reuniões dentro do próprio metaverso. E aí a questão que fica sempre, até uma reflexão final, é como que a minha empresa entra no metaverso. Eu sempre falo que para a gente fazer qualquer tipo de projeto, eu sou administrador de formação, então eu sempre gosto de utilizar essa metodologia aqui, que é o 5W2H, né? Então é what, why, who, when, where, né? Então, e os dois Hs é o how e o how much. Então, o que, né? O que deve ser feito, quais são os seus objetivos e metas, o porquê que deve ser implementável. Então, assim, não é porque está na moda, qual é o benefício que você vai ter, onde que vai ser executado, né? Qual local, qual departamento que vai fazer, qual metaverso que você vai utilizar, o porquê daquele metaverso, da escolha daquele e não de outro, quando que deve ser implementado, então data e cronograma, e aí a gente entra nos dois Hs, né? Como que vai ser implementado, quais são as atividades e processos, e a gente precisa saber qual o custo, né? Quanto que vai custar esse negócio, qual o budget que a gente tem, qual o orçamento que nós temos para fazer esse projeto. Então, assim, quais ferramentas que você pode utilizar, né? Então, a gente está falando, dentro dos metaversos, a gente pode utilizar criptomoedas, e aí para a área, como eu falei, para a área de contabilidade é algo que vale muito a pena aprender um pouco sobre isso, essas moedas virtuais, que cada vez mais tem novas moedas, quais são as transações que podem ser feitas. Então, cripto é uma coisa interessante de se olhar. Blockchain, que eu já falei bastante, né, que é esse livro Razão, né, que registra aí todas as transações que são feitas, seja através de, vou reforçar de novo, seja através de cripto ou moeda corrente daquele país, mas é algo que tem um lastro muito bom e que você consegue que não seja hackeado. Então, assim, é bem interessante. NFT, então, NFT basicamente é a gente ter ali algum tipo de produto que vai virar um tokenzinho e você vai conseguir comercializá-lo. A gente está fazendo agora um projeto muito bacana na empresa de comercialização de quadros do Portinari que vão virar NFTs e nós vamos comercializá-los, já estão digitalizados, nós vamos comercializá-los ao redor do mundo. Então, as pessoas que quiserem comprar quadros do Portinari vão poder através desse formato de NFT. O 5G, com certeza, é um aliado, né? Essa nova tecnologia faz com que a gente não tenha essas oscilações de internet. Está chegando aqui no Brasil, Brasília, que é onde eu estou, hoje tem um dos melhores 5Gs do Brasil, a gente consegue ter boas velocidades em alguns locais, mas ainda é algo novo que está se melhorando aqui no Brasil. A gente acha que nos próximos 2, 3 anos a gente tem cada vez mais usuários desse 5G. Claro que lembrando que para ter acesso a esse 5G, a gente precisa fazer essas migrações de celulares para que a gente possa acessá-los. A realidade virtual, né? Isso daqui é muito interessante, porque muitas vezes, quando se fala em metaverso, coloca sempre essa foto de uma pessoa aqui, e não necessariamente, tá? Você não precisa ter um óculos de realidade virtual para acessar metaversos, tá bom? Então, assim, claro que tem alguns metaversos que, como o único metaverso que te obriga a utilizar óculos de realidade virtual é o Horizon da Meta, muito porque o Mark Zuckerberg fez uma compra casada e comprou a empresa Oculus com U, do qual é a empresa que fabrica o Oculus Quest 2, que é um dos melhores óculos hoje do mercado. E aí ele fez essa compra casada que você só consegue acessar pelos óculos. Mas
a maioria dos metaversos você pode acessar apenas tendo uma conexão de internet estável, um computador, tablet ou celular. Então, isso é bastante interessante. A realidade virtual é essa tecnologia, né, que a gente se teletransporta para um outro lugar, tá? Então, a gente entra ali num outro ambiente e não necessariamente, se tem realidade virtual, tem metaverso, tá? Pode só ser uma ação de realidade virtual. Claro que pode ter os dois, mas assim, não confundam. Toda vez que vocês olharem aqui uma pessoa com uma realidade virtual, não quer dizer que ela está no metaverso. Ela pode sim estar, mas isso não é obrigatório, tá, pessoal? Pode só ser uma ação de realidade virtual. Então, a realidade aumentada, que aí qual que é a diferença de aumentada e virtual, né? Que o pessoal confunde muito. A realidade aumentada, a gente não sai daqui do nosso espaço e vai para um outro lugar. A realidade aumentada, a gente interage com o ambiente que nós já estamos, né? Então, isso é bem interessante. A popularização da realidade aumentada ela aconteceu muito por um jogo chamado Pokémon GO, do qual se tinha interações ali no ambiente do qual nós estávamos. A realidade aumentada ela pode ser usada para os mais diversos segmentos. E hoje, na área educacional, no IESB, nós estamos utilizando, por exemplo, dentro dos metaversos, para explicar alguns conceitos, por exemplo, de odontologia, até da área de direito. Então, assim, isso é bem interessante, porque ela te traz um forte aliado para que você explique conceitos sem precisar sair de um determinado ambiente. A Web3, que eu já falei bastante, né? E, assim, estou falando bastante do metaverso, a gente tem dois tipos deles, né? Dos centralizados e descentralizados. E eu falo para vocês, procurem sempre olhar que tipo de metaversos que vocês estão olhando, vocês estão entrando, e vejam sempre se ele é descentralizado. Opte sempre pelo metaverso descentralizado. A gente tem aqui os exemplos, né? Esses fechados são centralizados. Então, vocês veem aqui que, por exemplo, o Mark Zuckerberg ele não aprendeu com o caso da Cambridge Analytica, né? Ele continua fazendo um ambiente ali que ele é centralizado. O que é centralizado? Ele não respeita as questões da GPDR e da Lei Geral de Proteção de Dados. Ele faz com que as suas informações você não tenha controle sobre elas, e sim, ele tem controle sobre elas e use da forma que ele quiser. Todos esses outros ambientes aqui, eles são ambientes abertos. Como é que é isso? Eles respeitam a GPDR e a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, e todos os seus dados são criptografados, e você só autoriza utilizar alguns dados sabendo o porquê e para que essas empresas vão utilizar. Então, optem sempre por essas empresas aqui, porque você tem a segurança de que os seus dados não vão ser utilizados de forma indevida. E como estão, né, os dados dos clientes, né? Não esqueça sempre de utilizar essas adequações e ver se o metaverso que você está utilizando, se ele usa as questões e fazem as práticas da LGPD ou GPDR, da Lei Geral de Proteção de Dados. Isso é muito importante. A partir do ano que vem, as multas relacionadas à Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil podem chegar, em casos mais extremos, de 50 milhões de reais. Então, assim, empresas, prestem bastante atenção, se não estando ou não no metaverso, vocês vão precisar fazer essa adequação de Lei Geral de Proteção de Dados. Então, assim, é muito importante, se você tem um alto volume de compartilhamento de informações dos seus clientes, vocês deixarem ela totalmente compliance para a Lei Geral de Proteção de Dados. E é isso. Eu fico totalmente à disposição aí para perguntas. Está aqui os meus contatos. Se alguém quiser mandar perguntas, conversar sobre projetos, sobre novas possibilidades educacionais. Eu quero só antes mostrar aqui o que a gente fez lá no IESB, que a nossa inteligência artificial vai apresentar para vocês. Bem-vindo ao metaverso do Centro Universitário IESB. Eu sou a Eda, a inteligência artificial do IESB, e vou apresentar nosso campus virtual. O IESB, mais uma vez, revolucionou a forma de ensinar fazendo uso do metaverso como ferramenta de ensino. Somos a primeira instituição de ensino brasileiro a ofertar um curso totalmente imersivo, com aulas 100% dentro do metaverso. Conseguimos, por exemplo, trazer exposições de artes no formato NFT e realidade aumentada. Nas aulas de realidade virtual, os alunos tiveram acesso a ambientes com visão 360 graus mesmo sem o uso de óculos especiais. Agora o IESB finalizou a construção do seu primeiro campus dentro do metaverso, totalmente exclusivo e dedicado ao lançamento da primeira pós-graduação de metaverso e disrupção digital para atuar na formação de gestores do futuro.
O curso é inédito no país e as aulas práticas são ministradas dentro do metaverso. Aproveite essa oportunidade, destrave essa habilidade e acesse um dos mercados mais promissores do mundo. A primeira turma terá início imediato. Garanta a sua vaga. Te vejo no metaverso. Eu faço o convite também para quem tiver interesse, quiser conhecer o nosso campus, eu fico 100% à disposição para fazer essa tour, não só com os professores, não só com os alunos, mas também com os educadores que quiserem conversar um pouco mais sobre essas metodologias de metaverso. A gente está criando também um curso específico para educadores que queiram aprender formas e novos formatos de se utilizar o metaverso para a parte educacional. E, assim, se quiserem fazer uma tour por lá, é só a gente agendar um dia, horário ali que esteja dentro da minha agenda, que a gente eu posso mostrar esse ambiente ali em loco, entre aspas, para vocês. É isso, Cláudio. Se quiserem perguntar, eu fico também à disposição. Tá bom. Obrigado, Marcel. Ô, André. André? Oi, Cláudio. Oi. Aqui. Queria algumas considerações suas, André. Maravilha, vamos lá. Bom, primeiro, boa tarde. Marcel, tira o compartilhamento. Tirei. Boa tarde, Marcel. Boa tarde. Prazer estar aqui junto à FEA de novo. Mando um abraço aí aos professores do Departamento de Contabilidade, ao Cláudio, a professora Maísa que está aí. É um prazer falar sobre metaverso no ensino superior. Bom, primeiro, acho que eu tenho uns 4 pontos, Cláudio, só para colocar aqui na mesa para a gente aquecer a discussão. Felizmente eu não vou conseguir ficar muito, mas acho que são temas importantes para a gente conversar. Como o Marcel já falou, esse é um assunto que está aí passando já do momento do modismo, né, do que a gente chama do hype, pela discussão toda da Gartner aí. E 10 anos depois disso já ter aparecido, hoje a gente já tem mais de 160 mundos virtuais aí em operação e muita coisa para conversar sobre. Os meus 4 pontos que eu queria chamar a atenção aqui para falar sobre mundos virtuais e educação são os seguintes. Primeiro a gente poderia refletir, Cláudio, sobre como a gente vai introduzir essa questão dos mundos virtuais no ensino de contabilidade. Acho que, no mínimo, 2 grandes discussões a gente poderia ter, aqui não vai dar para a gente fazer isso, mas numa sequência de conversas. Primeiro é incluir as modificações da realidade virtual na prática de auditoria e contabilidade e trazer isso para os currículos dos cursos de ciências contábeis. Como, por exemplo, a prática da auditoria vai ser alterada com realidade aumentada. Como que eu posso usar a realidade aumentada para aumentar a minha percepção do comportamento dos números? E fazer auditoria de Big Data, por exemplo. Como que eu posso usar a realidade aumentada para melhorar a minha percepção em práticas de avaliação de desempenho empresarial? Como que eu posso usar a realidade aumentada para alterar a prática de report para analistas e investidores? Como que eu contabilizo NFTs? Como que eu introduzo a discussão de criptomoedas nas práticas contábeis, como o Marcel falou? Como que eu uso como que eu uso blockchain no processo orçamentário para garantir confiabilidade e evitar fraudes? E aí vai. Ou seja, uma discussão de como introduzir essa tecnologia na prática contábil de auditoria e como que eu trago isso para dentro dos currículos. Porque eu preciso formar profissionais para esse mundo, certo, Marcelo? Perfeito. Preciso preparar esse pessoal. Bom, essa é uma primeira discussão. Uma segunda discussão é como que eu introduzo mundos virtuais na prática docente e no modelo de educação. Essa é uma outra coisa. E com relação a essa segunda, em algum ponto a gente vai esbarrar em 2 custos importantes aqui. O custo dos equipamentos, que no primeiro momento, alguns mundos virtuais já perceberam isso e eles não usam realidade aumentada como parte
da dinâmica. Eles geram um conteúdo 3D numa tela 2D. Então tá bom, a gente tem essa interação no mundo virtual, mas ela não usa todas as potencialidades do mundo imersivo. Mas cada vez mais é para aí que a gente vai. Quando a gente esbarra no custo dos óculos e no custo dos sensores, etc., individualmente, os alunos não vão ter acesso a isso. Então, é necessário que surjam laboratórios de uso compartilhado, para que os alunos possam acessar. Mas até aí tudo bem. Um segundo ponto de custo ou necessidade de financiamento é financiamento de conteúdo. E eu acho que esse é o principal. Imagina assim, a gente já vê exemplos de possibilidade de fazer tours imersivos por dentro do corpo humano, para que em cursos de medicina isso facilite o aprendizado e etc. Né? Tá bom, mas o custo de geração desse conteúdo, ele não é irrisório. E não só a geração, a renderização desses ambientes, a criação de possibilidades de simulação, etc., o desenho desse conteúdo, o projeto desse conteúdo e o financiamento desse conteúdo vai demandar projetos específicos. Aí a questão é quem vai financiar isso. Então, esse é um segundo ponto, Cláudio, que eu queria trazer aqui para a gente, eu imagino que esteja sendo gravado, para a gente conversar no futuro. Quem vai financiar esses projetos e como nós vamos preparar os nossos docentes para propor projetos para geração de conteúdo de realidade imersiva. A gente vai sair de um ambiente de ensino baseado em lousa e PowerPoint. No ambiente de lousa e PowerPoint, o docente ele tem muito controle sobre a geração do material que vai ser utilizado. Quando a gente migra para mundos imersivos, a capacidade de gerar esse material sai da mão do docente. E ele vai na mão de especialistas, de designers gráficos, de outros profissionais que vão precisar ser contratados. É uma coisa que a gente vai precisar conversar um pouco sobre isso, sobre o modelo de geração de conteúdo. Um outro ponto não é qualquer atividade que agrega valor se for para um ambiente de realidade imersiva. A primeira fase que a gente vai passar agora é fazer reuniões ou interações em ambientes imersivos, mas ainda assim simulando aquele ambiente do Zoom, do Google Meet que o Marcel colocou para a gente. Mas aí não está o grande valor agregado. O grande valor agregado está no uso da realidade imersiva para gerar um conteúdo autêntico, coerente, de significado, com propósito, situado, para que aí sim a gente gere engajamento e fortaleça o aprendizado. E aí tem uma discussão interessante, para quem tiver interesse, da discussão de affordance, ou como que a realidade imersiva induz ou propicia determinados tipos de aprendizagem em relação a outros. Essa é uma discussão que vai para a área de interação homem-máquina, que usa a teoria de affordance. E por aí que a gente deveria estudar um pouco mais da didática ou práticas de ensino e aprendizado no ambiente de mundos virtuais. Então, para quem tiver interesse, aí eu sugiro, Cláudio, que no futuro a gente traga uma discussão de affordance para cá. O Marcel certamente pode ajudar nisso também. Bom, então eu fico com essas 4 propostas aqui, ou grandes perguntas que eu não tenho resposta, né, Marcel, Cláudio, toda a audiência aqui, mas que é o caminho para a gente discutir essas tendências que estão por aí. Obrigado, André, e foi um prazer estar aqui com vocês. Primeiro, obrigado pela tua contribuição, André. Eu queria também só responder. Eu tenho algumas, não tenho todas as respostas, mas tenho baseado na nossa prática aqui em Brasília. Assim, a gente começou esse projeto, que vocês viram ali no vídeo final, em agosto, e nós tivemos 89 alunos do Brasil inteiro querendo ter um curso de qualificação sobre metaverso para ter um âmbito geral, aprender um pouco sobre o que é realidade virtual e aprender na prática, sem precisar do óculos, mas com conceito de 360, né? Como você falou, a gente tem ainda uma forma, falando de Brasil, a gente ainda tem um
processo muito impedidor, tendo em vista que um óculos Quest hoje não sai por menos de R$ 3.000. Então, eu não posso pedir que 87 alunos tenham esse óculos Quest. Então, a gente fez essas adequações, né, para que os alunos pudessem aprender os conceitos de forma prática ali dentro. Esse formato foi tão interessante que a gente migrou para uma pós-graduação com conteúdo bem mais denso do que 20 horas, em si uma pós-graduação de 360 horas, indo mais detalhadamente, né, uma pós-graduação de metaverso e disrupção digital. E o resultado tem sido tão interessante que a gente falou, a gente não pode só parar por aqui. Agora a gente está conversando com o governo aqui do Distrito Federal para fazer uma formação de professores do ensino fundamental. São 28 mil professores que vão estar aprendendo esses novos formatos de se dar aula, porque é uma revolução, é uma nova forma de se pensar, de se agir e principalmente de se programar para dar uma aula, né? Então, assim, é um mundo muito novo para muita gente, e principalmente essas adequações que eu coloquei ali na palestra, as adequações tecnológicas, elas são algo muito, muito novo, né, que as pessoas precisam entender. Então, eu acho que, assim, independentemente de... Eu hoje represento uma instituição, a gente está aqui na USP, você com o MetaLab representa outros formatos, eu também tenho a minha empresa. Eu acho que nesse momento que eu sempre falo é que, assim, nesse mercado brasileiro, a gente nunca tem concorrentes ou tem que ver como concorrentes. É muito mesquinho da nossa parte e um ego muito grande achar que nós temos concorrentes. Nós sempre temos pessoas que vão trabalhar em conjunto para melhorar esse ecossistema aqui no Brasil. Então, faço o convite da gente juntos pensarmos em novos formatos, pegar a grande tradição da USP para ouvir um pouco também do que o IESB está fazendo, USP também trocar nessas partes, Inovação Tech, que é a minha empresa, trocar com o MetaLab e juntos a gente criar esse novo sistema educacional, porque o que eu sempre falo também em palestras, hoje até acabei não falando, mas vou falar aqui agora, é que assim, o Brasil tem uma possibilidade de estar concorrendo de igual para qualquer outro mercado, nesse mercado de tecnologia, de metaversos e mídias imersivas. Então, assim, a gente não pode, novamente, perder essa oportunidade. Nós temos algo que nenhum outro país tem, que é essa questão de criatividade e vontade de fazer parte, seja das redes sociais, seja da internet, né? Eu sou da época da internet de escada, que a gente esperava até meia-noite ali para entrar na internet, porque a gente queria fazer parte, queria entrar, era interessante, e até em função disso até que eu fui me moldando para fazer minha carreira ao longo dos próximos 20 anos aí que eu venho trabalhando com esse mercado de tecnologia. Então, assim, eu faço essa reflexão para que a gente possa se unir e juntos criar esse novo movimento educacional, que, assim, o que eu falo sempre também, que é uma questão de revolução das máquinas, né? O pessoal sempre acha, a gente volta lá historicamente, sempre acha que não, vai substituir o professor. Gente, o professor nunca, é muito difícil de uma inteligência artificial ou de qualquer tecnologia substituir a presença ali, seja virtual ou não, do professor, porque o professor é aquele que detém alguns conhecimentos que a gente vai para ouvir aquela pessoa. Então, é algo que as tecnologias, sim, podem ajudar a fazer a nossa tarefa de uma forma mais fácil, que é fazer com que os nossos alunos aprendam de uma melhor forma. A maior satisfação que um professor tem é ver o brilho ali do seu aluno aprendendo o conceito que está passado e evoluir com o conceito que foi passado. Mas é só essa pequena reflexão aí, que já foi até um pouquinho grande, que eu queria falar aqui com vocês, André e Cláudio. O Marcel, aliás, aproveitar já fazer propaganda aqui também. O MetaLab é um laboratório, é um grupo de pesquisa do professor André, aqui na USP mesmo, né? Uhum. E, inclusive, agora, daqui a uma semana, dia 14, né, André? 5h30 da tarde, vai ter um evento com a Clarice, né? Que já foi no último evento. Isso. Deixa eu vou aproveitar, já convidar também o Marcel aqui. A gente vai ter uma terceira roundtable no dia 14 de dezembro, às 5h30 da tarde, em que a gente vai conversar sobre feiras de negócios e MetaLab, o que tem sido apresentado nas feiras de negócio. Então, o professor Gilson Schwartz, da Escola de Artes e Comunicação da USP, vai falar sobre a experiência dele na Mega Mix do Canadá, de 2022, e a Clarice Gomes, da Web Summit de Lisboa. Os dois participaram esse ano e a gente vai conversar um pouquinho lá. O MetaLab é um laboratório de pesquisa, está lá sediado na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, e liderado por mim, pela Clarice Gomes, que é sócia da Deloitte, e pela Poliana Silva, que
é aluna de doutorado do programa de contabilidade da FEA e agora está fazendo o visiting dela, o sanduíche dela na Universidade de Vitória. E, assim, eu não tenho muita informação para falar, mas a USP, ela acabou de entrar, ou está lançando o projeto no metaverso, adquirindo um terreno num dos metaversos, né, no United States of Mars, numa parceria com parceiros internacionais, e daqui a pouco vai vir convites aí para a gente gerar conteúdo no metaverso, na cidade universitária, no mundo virtual. Mas é isso. Então, Marcel, a colaboração é muito bem-vinda, vai ser um prazer colaborar. E, Cláudio, mais uma vez, obrigado, e foi um prazer estar com vocês aqui de novo. Obrigado, André. Bem, queria agradecer novamente ao André e ao Marcel por essa colaboração aqui no nosso... Pequena colaboração, né, André? Nós temos só um pequeno tempo, mas queria agradecer. Nós chegamos a ter 140 pessoas aqui assistindo, né? Praticamente o tempo todo, só depois que eu tenho o certificado que ela achou muito normal isso, a gente estava no finalzinho já da nossa discussão, mas eu fiquei muito feliz com a participação, vi muitos amigos aqui, muitas pessoas novas, gente do Brasil todo, e eu espero que a gente possa ter ano que vem mais uma vez esse encontro. A gente vai, para ficar mais fácil, gente, a gente vai, eu conversei já com o Fernando aqui, nós vamos fazer em 3 partes, né, as 3 palestras que a gente teve, para disponibilizar, e a gente vai mandar para vocês o link de cada um deles, né, porque, por exemplo, a professora Paula estava sugerindo que a gente passasse para os alunos, então é mais fácil a gente para os alunos aquela palestra de burnout, né, então é legal que a gente faça esse picotado em 3 palestras, para até ficar mais fácil saber que conteúdo que a gente quer utilizar. Mas queria novamente agradecer o programa o programa de contabilidade, o departamento e o programa, pelo apoio para esse evento, tá bom? Bom fim de semana para todos, quer dizer, bom fim de semana, não, boa noite, né? Nós estamos na quarta-feira ainda, mas obrigado por todos vocês aqui, gente da Bahia, gente do Rio Grande do Norte, do Brasil inteiro. Fiquei muito feliz com a participação de vocês. O certificado vai por e-mail depois, tá, gente? Vocês já preencheram, depois vai por e-mail, tá? É isso, gente. Boa noite.